Fala galera, tudo bem? Beleza? Domingão aqui, espero que aí também esteja um domingão bem maneiro. Tô um pouco afônico ainda. Porra, tá gripadão essa mudança aí de clima. Galera, vamos bater um papo aqui, dividir uns pensamentos. Dar uma voltinha aqui no fundo do quintal enquanto a gente troca essa ideia. Cara, eu tava pensando o seguinte. É um raciocínio meio ilógico, tá? É, também não é receita não, viu galera? É só uma ideia trocada entre nós. Ó, eu vou exemplificando, né? Que esse é meu jeito de falar também. Então, exemplificando, eu sei que você vai pegar a visão aí. Caras, tu já reparou? Às vezes você não conhece uma pessoa, você não conhece alguém. Aí chega alguém, chega outro, aí te fala horrores daquela pessoa. Automaticamente, cara, mesmo você não querendo, que eu sei que tem uma porção de gente aí que é cabeção, que não vai por essa onda aí, ele mesmo não querendo, o que que acontece? Quando você tromba aquela pessoa, o teu subconsciente bem que liga um alerta, sabe? Pelo que você ouviu. Porra, tu não conhece, tu nunca viu, nunca interagiu, aí tu, pá, aí tu fica meio de segunda, tuas atitudes são meio esquisitas, pá, porque você ouviu falar mal daquela pessoa. Infelizmente, tá? Eu não consigo, eu ainda não consigo. Eu tenho amigos que já conseguem, mas eu não consigo. Alguém tá falando alguma coisa ruim, ou tá emanando energia negativa, falando de outra pessoa, tem gente que interrompe, tá? Eu tenho até um amigo que ele não interrompe não, ele ouve, e aí quando ele encontra outra pessoa, os dois juntos, ele fala, e aí, aquele negócio que você tá me falando aquele dia? Vamos conversar aqui nós três, aí ele esclarece as coisas. Cara, eu tirei o chapéu pra ele, eu tiro o chapéu pra ele. Acho ele um ser humano incrível por fazer isso. E as pessoas sabendo disso, sabe o que que acontece? Ninguém fala mal de ninguém com ele. Sabia? É sério, ninguém fala mal de ninguém com ele, porque sabe que se falar, sabe, ele não vai dizer nada, ele vai ouvir e quando ele tiver com a outra pessoa, ele vai chamar para você dizer para a pessoa o que você estava dizendo para ele. Fala, não, isso aqui tá errado, precisa falar com quem realmente interessa. Ainda não, uma voltinha aqui na obra aqui, ó. E isso é muito bom. Mas o que acontece? Eu aprendi desde moleque, né? Fui criado sem uma orientação masculina. Fui criado meio solto, na rua e tal. Mãe tendo que trabalhar, mãe solteira. E, cara, eu aprendi na rua essa, desde moleque. Talvez por autodidata ou por alguma coisa. Que você não deve julgar ou lidar com alguém porque pelo que o outro te falou ou te apresentou. Como é que se dá isso? Você tem que ter sua própria experiência com a pessoa, tá? Você tem que ter sua própria experiência. Às vezes a pessoa teve uma má experiência com uma pessoa, vem te dar má referência dela, e aí tu pega aquilo e vai lidar com aquela pessoa com essa má referência, como que se o prejuízo ou aquilo tivesse acontecido contigo. E aí, pensando nisso, tá? E ressaltando mais uma vez que eu, desde moleque, desde a da adolescência, sempre trouxe comigo essa coisa que se alguém falasse mal e tal, eu não questionava, não interrompia, mas eu sempre fui ter com a pessoa uma experiência minha, para eu tirar minhas conclusões. E você sabe que isso já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. Teve duas pessoas, tá? Duas pessoas maravilhosas, cara, eu vou te falar. São pessoas assim, quando eu chego perto deles assim, eu posso sentir a energia boa que eles emanam. Porra, duas pessoas. Uma eu tive a oportunidade de conversar agora, esses dias, agora. Sentou do meu lado, conversou, falou, deixou eu conhecer ela, me conheceu. Porra, saiu encantada. Eu então, meu amigo, saí encantadíssimo. E tem um outro amigo meu também, que é meu amigo. A gente não é amigo assim muito de perto, mas a gente é amigo pelo respeito, pela consideração e pelo que ele fez um dia, tá? Eu tava passando um momento mal, eu tava muito mergulhado em depressão. As pessoas que estavam no meu redor não sabiam o que era depressão. Eu não era um cara do mal, não era um cara ruim,
Mas um homem, né, um homem de entre 20 e 40 anos que sofre de depressão, a primeira coisa que ele vai ser taxado é de preguiçoso. Quem passa por isso aí sabe. E mulher também, né? Se tu tá em idade produtiva e tu tá com a depressão profunda, a primeira coisa que o pessoal vai falar pra você é do que é nada com a vida, é preguiçoso. E aí, cara, essa pessoa chegou perto de mim, independente de tudo que os outros falavam. Ele me deu essa oportunidade, tá? E ele mesmo veio conversar comigo. E foi alguém que eu acho que eu consegui acrescentar a vida dele, pelo menos na ideia, na conversa, no incentivo, tá? Ele viu que não era aquilo que as pessoas falavam e até hoje a gente se respeita e se admira. Mas aí, continuando o papo, o que acontece? Quando alguém fala mal de você, você fica com aquela referência daquela pessoa que falou mal de você sem ter a experiência com o outro. Sabe o que vai acontecer? Por exemplo, chega alguém, né? Alguém e aí fala assim: cara, fulano é isso. Fulano fez isso, fez aquilo outro, tal. Tá certo que às vezes você tem um amigo mais chegado e ele tá te alertando porque aquela outra pessoa é do mal mesmo, tá? É o que eu sempre digo, quando eu faço os meus vídeos, quando eu troco uma ideia com vocês, não tô dando receita de nada. Você entendeu? Eu acho que inteligência é o jeito que você se vira de acordo com cada circunstância que se aparece, tá certo? Então tem gente que é filho da puta mesmo, tem gente que é do mal, tá? Aí você tem um amigão que ele fala assim, pá, essa pessoa se afasta e tal. Lembrei do meu camarada agora, falei com ele numa pessoa, ele falou, rapaz, aquilo ali, sai fora. Não cola não, anda longe. Tá, isso acontece, tá? E tem gente que é ruim mesmo, tá? Mas eu tô falando de uma maneira geral, porque tem muita gente boa, duas pessoas boas que se desentendem, e aí acaba que uma sai falando mal da outra, tá? E aí quando você vai chegar perto de uma delas, ou das duas, você vê que as duas são uma gente boa, o problema foi entre elas, tá? Não é uma coisa generalizada, não é uma coisa que a pessoa faça sempre, tá? Pode acontecer também, às vezes é um problema entre as duas pessoas e a outra pessoa vai divulgando aquilo como que se a pessoa fosse compulsivamente daquele jeito. Mas tem um pensador aí que ele fala assim, ó, uma mesma pessoa nunca tomará banho duas vezes no mesmo rio. Porque voltando para se banhar a segunda vez, nem a pessoa é a mesma, nem a água do rio é a mesma. Tá? Então tem eventos que acontecem, as pessoas saem divulgando por uma eternidade que aquilo ali pertenceu a uma fase e um momento da vida daquela pessoa. Vou virar assim que acho que a luz fica melhor. Então, para concluir aqui nosso papo, o que acontece? Quando você recebe informação de alguém que você não conhece, uma informação negativa, certo? Aquilo ali fica no teu subconsciente. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai te levar a tomar atitudes negativas que vão fazer com que essa pessoa que você ouviu uma referência seja negativa com você. E aí, sabe o que vai acontecer? Você também vai ter coisa negativa para falar dessa pessoa, tá? Então, o que é indicável? Primeiro, não colhe em gente que vive falando mal dos outros, tá? Gente que vive falando mal dos outros, tem as suas próprias experiências. Escolha pessoas que falam assim, olha, comigo não foi legal não, mas pode ser que você e essa pessoa se entendam. Primeiro ponto. Segundo ponto, se você for desses meus amigos aí que eu citei no início do vídeo, cara, confronte. Fala, ó, não quero saber, eu não gosto desse tipo de conversa, tá? Ou então, ouça, quando você vê os dois, você chama pro confronto. Esse aí, meu amigo, acho que ele tá no top da iluminação, tá? E então não vai ter outro resultado. Se você emprestar os ouvidos para alguém que você conhece ou mal conhece, falar mal de alguém que você está prestes a conhecer ou lidar com essa pessoa no local de trabalho, num ambiente social e tal, e você abraçar aquilo como uma informação, tá? Se você pegar aquilo como uma informação, o que vai acontecer? Vai te levar a ter atitudes negativas que vão fazer com que essa pessoa seja negativa com você. E isso vai fazer
com que você continue falando que aquela pessoa é um alguém negativo, tá? Então, não empreste seus ouvidos, viu? Porque o resultado vai ser esse, beleza? Resultado. Porque chegar em alguém com um pensamento negativo sobre aquela pessoa e tendo atitudes negativas por algo que você ouviu falar, o que você vai ter daquela pessoa é negatividade, tá certo? E por incrível que pareça, em alguns casos, a informação vai te levar a ter atitudes como a da pessoa que está te informando. E aí, o que a pessoa que está sendo vítima do Diz Que Me Disse vai fazer? Vai agir com você de forma igual. Se você teve a informação de alguém, tá? E você agir como esse alguém que te passou a informação, você vai ter da pessoa informada, a pessoa que foi informada a você, as mesmas atitudes. Você não vai ter outra, viu? Porque o outro é um espelho. A gente recebe do outro aquilo que a gente oferece. Beleza? Um abraço, galera do bem. Fiquem bem.